Oi, Nina. Estão esperando aqui o Fred pra gente começar. Esperar o pessoal, Fred entrando. Oi, o pessoal que tá entrando. Esperando o Fred aqui pra gente começar. Vamos lá. Ah, ele Yes! aí. Olha só, a primeira coisa dessa live, para que todo mundo que tá aí, quem falar do meu cabelo vai levar porrada, certo? Certo? Vou expulsar da live. Falou do meu cabelo, tá expulso da live. Não queria nem te contar, mas quando você tá perto da câmera assim, não dá nem pra ver seu cabelo. Então fica Então vou sossegado. ficando assim. Oi, gente! E aí? E Poxa, aí? cara, olha só, antes de começar o ensaio, eu quero falar algumas coisas. Eu quero, aquele Manda momento, bala. momento roda do ensaio. Momento roda do ensaio, você chegou, tá todo mundo puto. Momento rodinha do ensaio. Primeiramente, número um. Cara, eu passei desde as 5 da tarde mexendo naquele negócio de computador, de OBS e tal, para fazer a live no YouTube. Não consegui. É um absurdo isso, é um absurdo. Eu quero protestar, eu quero ir no Procon, eu quero ir na Avenida Paulista, eu quero fazer o meu protesto, Eu entendeu? nem Porque eu vou não falar nada consegui. porque eu nem vou falar nada porque eu não consegui nem instalar. Então, você Gente, tá no melhor que mundo eu. dos computadores, do iPhone, que você aperta um botão, a coisa aí abre, aí tem que abrir, aperta um botão, aperta outro botão, aí abre. Eu sou muito burro para essas coisas. Mas a gente vai Não. fazer lá. Bianca Trizona de Shakespeare da porra. Ah, É o que obrigada. veremos, é o que veremos, é o que veremos. Que medo. Que medo. Não põe essa pressão não, Matheus. Não, ó, vamos lá. Então era isso que eu queria falar, mas eu tava muito mais puto antes. Eu ia falar muito mais coisas, mas eu não vou ficar ocupando o tempo das Né, pessoas. fica Vou- tranquila. Aqui no Instagram funciona bem, o pessoal tá aí entrando. Ótimo, ótimo, ótimo. Tudo E certo. aí? E E aí? aí? Vamos lá, né? Júlio César. Ó, Aê! Amigos, amigos do livro, Clube do Livro. Cara, o que você achou da... Você conhecia a peça? Você leu a peça? É a minha peça preferida e então. você está prestes a fazer um dos papéis sonhos meu. Nossa Senhora. Então, por que que eu tô fazendo esse papel? Não, então, eu tinha É. visto uma montagem dessa peça muitos anos atrás, mas eu não lembrava de toda a história, então eu tive que reler. E relendo, quando eu cheguei no final, eu comecei a rir copiosamente, porque o final é engraçado. Ele começa a matar todo mundo assim, sem lenço, sem documento. Sai matando, todo mundo se mata no fim da peça. É spoiler, Pô, hashtag hilário, spoiler. hilário, hilário, E eu comecei a rachar o bico no fim hilário, hilário. conversar. Toda vez que tem uma chacina em algum lugar, eu dou muita risada, realmente. Na vida real, não, né? Mas do jeito que ele matou o povo ali, vamos combinar, né? Todo mundo se Não, jogou numa espada. Todo mundo. não, foi meio bizarro. O final é meio bizarro, mas eu acho que às vezes eu acho que o final, às vezes eu acho que Shakespeare faz os finais para cumprir a forma da tragédia, ao invés de Uhum. necessariamente fazer um final que, Precisar, né? sabe, assim como foi com Uhum. Medida por Medida da outra live que a gente fez e tal, aquele casamento no final entre a Ângela, entre a Isabela e o Sim, rei, é completamente saído do nada. É a última fala do rei. É a última sim. fala. Entende? Então, assim, às vezes eu acho que, no caso de Júlio César, tem uma coisa que, assim, as referências da peça são históricas, mas ao mesmo tempo não são tão históricas. Uhum. Shakespeare preenche um bocado de coisa, assim. Essa Sim. figura, essa figura do César imponente, ditador e tal, tudo mais, essa figura, eu não sei de onde ele tirou isso, porque não é o que a história, no caso, relata sobre César, né? César, Sim. César era um cara extremamente político, habilidoso, era um general, e ele cria essa figura meio dramaticamente mais interessante, né, do caso, né, do que um homem, um burocrata, um general burocrata, entendeu? É, ele Ah, aqui nesse livro que a gente compartilha, que a gente pôs a capa aqui, tem uma análise da Bárbara, né, no começo sobre a peça, e ela fala que ele justamente ele escolhe. Ah, eu li a análise da Bárbara na coisa. tem análise Ela da fala que ele justamente escolhe uma história que é deslocada dessa história de reis e rainhas, né? De Hum, uma configuração de reis e rainhas no governo.
justamente para que ele possa fazer as críticas dele sobre esse sistema Uhum. sem precisar envolver qualquer tipo de figura britânica na história, né? Então, ele escolhe o Júlio César e a Roma antiga e Brutus, etc., para ele ter essa liberdade de dar uma alfinetada na monarquia, né? Eu entendi. Entendi. Então, acho que por isso também que ele constrói toda a história e colocando os personagens de uma forma mais dramatizada, porque ele tá, a princípio, nessa análise dela, servindo a um propósito dele próprio, Entendi. né? Que é poder ter Entendi. essa liberdade de meter o pau Aham. na monarquia, de uma forma Não, sutil. assim, show de bola. Eu não tinha lido isso aqui, mas eu vou ler. Eu É lembro a bem última vez, interessante. a última vez que eu li uma análise era no antigo, no antigo não, né? A Royal Shakespeare Company, ela tinha você já viu isso? É um amarelo, um livro amarelo gigantesco, onde tem todas as obras. Coletânea? É um Complete Works do Royal Shakespeare, que é um amarelo Uhum. gigante, assim. E todo o começo da peça tem uma análise. E a Uhum. análise deles do começo é basicamente isso que você falou. Eles falam assim, olha, essa é uma peça onde Shakespeare cria dramaticidade onde não tinha dramaticidade, Sim. entendeu? Ele usa essa história, ele fica mais livre, né? Feito você falou, ele fica mais livre e ele cria uma dramaticidade onde não tem dramaticidade. Ele vai buscar uma dramaticidade de algum lugar, né? Uma peça do período maduro dele e é interessante que a Bárbara tenha olhado isso também. Ah, enfim, acho que acaba que as pessoas acabam olhando as mesmas fontes, né? E É. bebem do mesmo lugar e acaba que, enfim, a peça não tem muito para onde fugir, né? Sim. Ah, E legal, aí? legal isso. A outra coisa que eu queria falar sobre essa peça é que Manda bala. eu acho assim, quando a gente vai fazer uma cena de Shakespeare, né, no caso, né, e quando as pessoas vão ver Shakespeare, as pessoas esperam dramaticidade elevada à enésima potência, né, pessoas segurando caveiras, nego chorando, um em cima do negócio, outro em cima do não sei o quê. E Sim. o que eu gosto dessa cena em particular, e boa parte dessa peça, é que me parece muito uma conversa de bar, assim, sabe? Toda Uhum. vez que eu vejo essa cena aqui, eu sempre imagino essa cena com muita coisa a se fazer no palco. Com, eu não sei. Eu sei que eles estão na rua, eu sei que Aham. eles, teoricamente, estão fora do local onde estão ocorrendo os Lupercais, né? Fora do Coliseu, ou seja lá de onde for Sim. que é essa festa que está acontecendo, aparentemente é o Coliseu. E eles estão do lado de fora, mas ao mesmo tempo eu vejo o Brutus comendo alguma coisa, o Cássio tomando uma água, eu não sei. Me parece uma conversa sabe, uma conversa, uma fofoca, uma conversa entre eu e você, Uhum. assim, como se a gente estivesse na Sim. porta de um teatro e fosse começar a peça de um amigo nosso e a gente começasse, porra, mas esse cara, mais uma vez eu tô aqui, eu não sei se essa peça vai ser boa. Não, mas teve aquela vez que não sei o que. É por isso que eu amo tanto essa peça, que eu acho que é muito minucioso a política, né? É uma coisa muito minuciosa. E aí Uhum. isso fica muito evidente para mim nos momentos em que acontecem as grandes mostras públicas, né? Quando o César está no meio da rua e vem o vidente, Uhum. quando o Marco Antônio vem carregando o corpo de César e o povo vem dizendo, olha, Brutus acabou de falar com a gente, hein? E aí depois Sim. daquele discurso, o Marco Antônio provoca uma guerra civil, né? Essas discussões íntimas, segredosas, sabe? De canto de parede, acontece muito. E nessa peça, não vai ser a cena que a gente vai fazer, mas nessa peça tem uma cena que eu lembro que eu estava na escola, e aí talvez venha a relação amorosa que eu tenho com essa peça. Nessa peça eu lembro que tem uma cena que eu estava na escola lá nos Estados Unidos, né? E tem uma cena no final da peça que o meu professor falava assim, olha, você quer aprender atuação? Você quer aprender a ser ator? Você quer aprender a atuar? Você faz essa cena aqui no final da peça que faz bem, tá resolvido o problema. Que Qual cena? é a cena onde o Cássio vem reclamando para Brutus da morte Uhum. do cara
Sim. E Brutus diz assim, olha, mas você que me colocou nessa situação aqui, agora que você está reclamando, e Cássio, não, mas você não fez nada. Mas Cássio, você roubou, você é um cara que roubou e tal, tudo mais. É. E aí eles, no meio da cena, eles meio que pedem desculpa um pro outro, É. né? Essa Tem cena é essa, uma loucura, né? essa cena é exatamente, Eles brigam e desbrigam e em é, questões de minutos, e é assim. extremamente igual à vida, né, cara? Você chega com a pessoa, você mete o pau na pessoa, a pessoa mete o pau em você, aí você Sim. meio que, sabe, fica sem chão, aí você tenta encontrar um caminho no meio, aí a pessoa diz, não, desculpa, eu fui meio grosseiro, aí você faz, não, 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 tá tudo bem, tá tudo bem. E aí a coisa Uhum. é meio, e eu acho que é por isso que ele gostava tanto da cena, porque é uma coisa meio igual à vida, né? Total. Igual como a gente se comporta na vida. Não é uma cena onde um tem um objetivo e o outro tem outro objetivo e tá E sabe que tem. extremamente. É interessante você ter falado dessa cena, porque uma curiosidade, quando eu tava lendo, foi a única cena que eu voltei e li duas vezes. Eu li a primeira vez e falei, não, pera, calma, eles estão brigando, eles estão fazendo as pazes, eles estão brigando de novo. E aí eu tive que voltar e reler, porque ela é tão complexa nesse fluxo. Tem um É legal. comentário, né? Eu vi. No Congresso. É isso, é uma Ela é cena tão natural, é. complexa que eu falei, não, 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 eu vou ler de novo e vou tentar entender de novo qual é o fluxo da discussão entre eles, assim. É, Por- Porque é uma loucura, é realmente uma cena. é a cena da tenda, né? No final da peça, né? Eles estão Sim, perto do eles. final da peça. E eles entram na tenda e o cara vem falando. É muito legal Sabe essa o cena. que eu acho que era legal a gente fazer? Fazer um Sim. resumão da peça, para quem tá aí ouvindo, porque a gente já tá falando, né, de alguns É verdade, é detalhes, verdade, é e é verdade, uma é peça verdade. que não é tão popular dele, né? Não é uma Sim, peça sim, sim, tão sim, 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 conhecida. sim. Então a gente pode fazer um resumão do que tá Sim, acontecendo. Você quer mandar beleza. bala? Eu vou E eu mandar vou te bala até a parte em ajudando? que eu consigo. Eu sou muito prolixo, então eu vou tentar ser o menos prolixo possível. Vamos lá. Tá bom, Vamos vamos lá. lá. Eu vou te ajudando se precisar. O ano, eu não sei se o ano é esse, mas eu vou dizer que o ano é esse porque foi o que eu pesquisei e foi o que eu encontrei. Manda Então, bala. pessoas, é o seguinte, o ano é 44 antes de Cristo. 44 antes de Cristo. O tempo antes de Cristo, ele anda ao contrário. Então, em vez de dizer 45, 46, 47, o tempo está andando ao contrário, né? Porque está chegando o período em que Cristo vai nascer. Então, 44 antes de Cristo. César, olha só, Roma era governada por três pessoas, tá? Era um triunvirato, primeiro triunvirato. César, Pompeu e Crasso, se não me engano. O Uhum, terceiro cara. O terceiro cara era meio que religioso, não tinha muito a ver, não. O poder era governado mais por Pompeu e César. E eles governam juntos, mas depois César se rebela contra esse poder que Pompeu vai pegando cada vez mais, e César mata Pompeu em 49 antes de Cristo. E aí em 44 antes de Cristo, a gente está no meio de uma governança só de Júlio César. César é o cara, né? Ele se transformou no cara. E ele já é, entre aspas, um ditador. Sendo que Roma era uma república. Roma tinha eleição, era indireta e tal, tinha um uhum. senado, etc. Tem algumas coisas ruins, não é feita a gente, mas querendo ou não, não era tipo, não tinha rei. As pessoas eram eleitas pelo senado, entende? E César meio que estava acabando com essa capacidade de Roma de virar uma república. César estava virando um ditador, certo? Uhum. Sendo que César era ótimo para o povo, maravilhoso, né? A peça começa justamente com a chegada de César em Roma, depois de uma batalha, e as pessoas preparando festa, feriados, etc. e tal. E um cara chamado Marulus, que só aparece no começo da peça e depois não aparece mais, vai fazer Ótimo exatamente, personagem. vai fazer exatamente uma análise, um monólogo. Ele vai falar assim: pô, vocês estão aqui comemorando a chegada de César. Justo César que matou Pompeu, porque há 5, 10 anos atrás vocês faziam tudo por Pompeu, né? Subiam em chaminé com o bebê no braço para comemorar a passagem de Pompeu. Pompeu era o cara e agora vocês acham que César é o cara. Uhum. Pausa para falar do nosso país, onde há 10 anos atrás Lula era o cara e hoje Bolsonaro é o cara. As pessoas saem no meio da rua para fazer o que faziam pelo Lula, faziam pelo Bolsonaro. Nunca se Uhum. imaginava isso. E aí a gente vai trocando os líderes, né? A gente vai trocando os líderes. Sem entrar em detalhes aqui, obviamente, do campo de cada um. Obviamente. Daqui a pouco é 8h30, eu vou bater panela para ele sair.
Mas sem entrar em detalhes, mas falando assim, do que o povo muda de opinião, né? E o povo segue aquilo que o que está no poder, enfim. Aí, beleza, aí começa a peça assim. E aí isso é muito importante. Por quê? Porque esse vai ser o intuito da peça. Brutus, do cara até tu, Brutus, eu acho que eu sou muito prolixo. Enfim, Brutus é um senador da República. Brutus é um senador da República. Adotado, entre aspas, por César. Mas ele não é. As pessoas falam que Brutus era filho de César. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eles eram Brutus, amigos, né? eles eram amigos apenas. César adotava ele de uma forma fraternal. Ah, ele é o meu parceiro e tal, tudo mais. Mas não é nada disso. Brutus é um senador da República que é extremamente honesto. Honesto até o fim, certo? Convicto da República, convicto do direito de cada um votar, é extremamente democrático, é um cara que escuta todo mundo, é um cara extremamente ligado à lei e à ordem e ao correto. E ele vê que César cada vez mais avança essa ideia da ditadura. Mas César é um bom político, então Brutus fica meio que sem saber o que fazer. Brutus fica meio perdido nessa história, porque ele vê que o povo está se dando bem, mas ao mesmo tempo César é muito político. César é um ditador, então ele não quer ditadura, ele quer seguir a lei, a Constituição, a lei lá da República de Roma. Aí Não tem podia ter isso. Só para complementar uma coisa, tem um dado Isso, vai muito lá. importante que é César, ele está crescendo perante a opinião pública, Pública, né? Então, exato. ele está ficando muito popular e o grande medo do Brutus, e não só do Brutus, né, e dos outros caras que vão se unir Sim, contra o César, é que ele seja proclamado rei pelo povo, com o apoio do povo também. exatamente. Não só por vontade própria, né, mas que ele tenha esse apoio popular. Exatamente, exatamente. E aí, enfim, a peça começa, né, com Cássius falando com Brutus. Cássius é outro senador, falando com Brutus: olha, Brutus, você não está vendo o que está acontecendo aqui? Você não está percebendo o que está acontecendo? Brutus: olha, eu estou percebendo que está acontecendo uma coisa. E Cássius diz: esse César, está avançando, esse cara não é nada e tal. E Brutus diz: olha, eu gosto de você, Cássius, mas eu não sei bem, eu não sei o que eu quero falar agora e tal. O Brutus fica meio em cima do muro quando o Cássius quer incitar Brutus contra César, né? O Sim. Cássio quer que Brutus se transforme contra César, porque Brutus é uma figura muito popular também, justamente por ser esse homem honesto. As pessoas Uhum, acreditam muito em Brutus. Então Cássio sim. precisa desse cara super honesto ativar, que entre na conspiração que Cássio tem já com outras pessoas para poder tirar César do poder. E Uhum. Cássio vai fazer de tudo, né? Cássio vai tanto ser extremamente político e tentar envolver Brutus na história política de Roma, quanto Cássio também vai ficar mandando cartinhas, né? Ele fala isso no final dessa cena, né? É, Ele ele fa... escreve algumas cartas forjando a opinião de pessoas do é, povo, como ele se faz pessoas do povo tivessem escrito, isso, para que Brutus acredite que o povo está isso. descontente com César, né? Isso é Como se o povo. literalmente fake news, literalmente fake news. Fake news da Roma Antiga. Literalmente Perfeito. fake news da Roma Antiga. É Fake news isso. da Roma Antiga. Tipo assim, o cara escreve um bocado de mensagens Exatamente isso. e manda para Brutus, e Brutus fica vendo aquelas mensagens chegando e dizendo: peraí, o povo tá puto com César, mas ninguém quer fazer as coisas. Então Brutus meio que é pego nesse discurso que não existe, é um discurso falso de Cássius, né? Para poder, e aí acaba aceitando essa ideia de tirar César do poder. E o jeito de Uhum. tirar César do poder é matando César. Tem muita coisa que acontece na peça até esse ponto, né? Tem um vidente que aparece no meio do nada e fala para César: César, ó, vai dar merda para todo lado e tal no meio de março. Aí César: não, você é vidente, você é maluco, sai pra lá, maluco. Aí chega o meio de março, aí o cara faz, aí o vidente aparece de novo: César, olha o meio de Tô te março. avisando, ó, presta Vai dar merda pro atenção. teu lado, exatamente. E aí César faz: não, não, se você é maluco e tal, tudo mais. E aí no meio de março, exatamente uma sessão do Senado que César tinha recebido, inclusive, a profecia da mulher dele, né, que sonha com ele morrendo, não Uhum. vai para essa sessão, César não vai, e ele diz: não, eu vou, eu sou César, eu sou o fodão, eu vou, vai dar tudo certo. E aí ele é convencido aí, na verdade, né, por Brutus, né, chega uma mensagem de Brutus dizendo para ele ir, não é isso? Não é o Naquela Brutus que parte. vai, é Uma outra outro pessoa dizendo: personagem da todo, conspiração que vai todo lá. mundo tá te esperando lá, César, aparece lá. Aí César vai para essa sessão
E nessa sessão do Senado, quando ele chega lá, as sessões de Senado em Roma eram um salão grande, né? Os senadores ficavam sentados e quem ia falar ia para o meio do salão, entre Da aspas, arena, né? da arena. Tinha um local para o governador, no caso, né? Que era César. No meio da Uhum. arena, essa pessoa ia falava lá para os outros senadores e para o governador. E aí, nesse salão, quando César chega, os senadores estão lá em pé, eles vão para o lado de César e começam a esfaquear César. Esfaquear muito César, muito, muito. César é esfaqueado, sei lá, 300 milhões de vezes. Todos É um eles esfaqueiam César. esfaqueamento sem parar, uma cena, todo mundo esfaqueando César. E aí que vem a parte, assim, as partes, uma pequena pausa, né? As partes onde Shakespeare é muito complicado, porque você vai esfaquear uma pessoa e em vez de você, não, agora eu vou te matar com essa faca, eu vou enfiar essa faca, enfiei a faca, você me matou. Porque eu acho que ele fazia isso também porque era muito importante que as pessoas ouvissem a peça, mais do que Sim, vissem, né? sim. Ouvissem a peça. Então a peça tem que ser ouvida. Então tinha pessoas que estavam na plateia que não conseguiam ver o que estava acontecendo, mas estavam ouvindo o Isso, que estava isso é muito acontecendo. importante aí quando a gente fala, né, da estrutura do teatro em que as peças eram feitas, que é o teatro elisabetano. Isso é essencial, porque tinham como se fossem camarotes, né, ou, enfim, sessões de plateia que ficavam no fundo do palco ou exatamente na lateral do fundo do palco. Então, tinha gente que não conseguia assistir o espetáculo propriamente, né? E aí a importância de se escutar muito bem, e por isso que ele descreve tudo com tanta prolixidade até, né? Aham, E sim. poesia, porque quem estava de costas ali não conseguia ver, então tinha que ouvir com os detalhes do que estava acontecendo, né? Acho que isso é Tô falando importante. aqui com os meus ex-parceiros de peça escocesa aqui. Eu tô só vendo aqui os comentários subindo. A galera aqui. Então, aí César morre, né? César morre, e quando César tá morrendo, Brutus aparece e o pessoal faz assim: Brutus, você tem que enfiar a faca também no César. César tá lá em pé, né? Sofrendo facadas. E Esperando a próxima aí, facada. e aí é quando o César fala, né? Fala a frase famosa, né? Que a galera faz: até tu, Brutus. E que, na Sim. verdade, ele fala em latim, né? Tanto na peça original do Shakespeare, quanto nas traduções, obviamente. E aí fica em latim. Na verdade, essa frase não existe na literatura, né? Até tu, Brutus. A frase Uhum. está em latim, que é tu, Sim. Brute, né? No caso, né? É tu, Eu não sei Brute. falar latim, mas É uma coisa assim. por Enfim, aí, sei por lá, aí. por aí. E aí ele fala até tu, Brutus, e Brutus vai lá e enfia a faca. E aí Marco Antônio, que era o grande parceiro de César, que era um grande amigo de César, que queria que César virasse ditador desde sempre, e que foi ignorado por esses senadores, porque era uma pessoa. Marco Antônio é cachaceiro, Marco Antônio é festivo, Marco Antônio não tá nem aí, é babaca, não é capaz de nada e tal, tudo mais. Cássio tinha um certo medo de Marco Antônio, mas Brutus achava que Marco Antônio era inofensivo e queria entender. Chama o Marco Antônio para o Senado, Marco Antônio chega lá, vê César morto no chão, e aí Brutus fala para Marco Antônio: olha, Marco, foi necessário porque ele queria fazer uma ditadura, não dava mais, a gente teve que matar Marco Antônio, para César. E Marco Antônio aperta a mão de cada um, né, com mão Uhum. sangrenta, né? Deixa eu apertar a mão de vocês, porque o sangue que está do César na mão de vocês vai ser o sangue que a gente vai selar esse pacto e tal. Eu só Sim. quero falar no funeral dele, ele era meu amigo, eu quero falar no funeral dele. E aí Cássio fala: Brutus, vem aqui, vem aqui. Aí, mais uma vez, tá vendo? Essas conversas de canto essas Sempre. conversinhas de canto de bar, sabe? Vem aqui, ó, não é pra falar não, deixa ele falar não. Deixa ele falar não, não deixa ele falar. Aí Brutus: não, vamos deixar ele falar. Eu falo primeiro, para garantir que o povo entenda por que a gente fez isso. E depois o Marco Antônio fala. Uhum. Depois. E aí ele vai ter que tomar cuidado, porque as pessoas acreditam em mim, né? E aí acontece outra cena importante, né? Em E Shakespeare aí, também. só um Fala. dado dessa parte que eu acho que é importante, porque isso define o destino do Brutus, né? É. Ele tem uma conversa com o Marco Antônio aí no meio do caminho, no meio do sangue, da coisa toda, meio que direcionando o Marco Antônio para o que ele deveria dizer para o povo. E que, Aham. teoricamente, era um discurso semelhante com o do próprio Brutus. No sentido, não, a gente teve um motivo nobre para matar César, então foi uma morte justificada, Aham. etc e tal. Então ele tenta
em algum momento falar, pô, Marco Antônio, você vai falar a mesma coisa que eu, né? Eu vou deixar você falar, Isso. mas você vai falar a mesma coisa que eu. Ingenuamente, ele acredita que o Marco Antônio vai falar a mesma coisa que ele. Que eu É o acho que Bruno. aí É. tem uma virada, né, do Aham. destino trágico do Brutus, né? Porque é Sim, o sim, momento em que sim. ele acredita que Marco Antônio, por algum motivo, vai É que eu concordar, né, acho com o é discurso que eu acho que dele. o Brutus, a história dessa peça, na verdade, né? Então, assim, a história dessa, para mim, a história dessa peça é uma história sobre um homem que é extremamente honesto, justo, Uhum, justo, uhum, um cara bom e que é corrompido porque as outras pessoas fizeram ele ser corrompido. Porque ele acredita no contra as coisas contra o César, porque Cássio convence ele, porque ele recebe as fake news lá em mensagem, uhum. entendeu? Ele é Sim, convencido também pelos outros. Então ele, não, não, esse pessoal tá certo, então beleza, tá certo, então. E aí ele comete um crime, e aí o Marco Antônio diz, não, eu vou fazer isso, e ele acredita no Marco Antônio, porque ele tem essa índole de querer fazer o certo e achar que tá do lado certo. Ele acha sempre que é certo, o sim. Brutus. E é só no final da peça, eu acho, que ele vai ganhar maturidade, naquela cena lá da tenda. Para mim Aham, é um momento de maturidade dele, assim dele sim. ver que o mundo é um pouco mais complexo do que ele queria que fosse. Enfim, só para continuar o resumão. Vamos lá, vamos Aí, terminar que a gente tem que começar a ler a cena, porque a é, cena é é enorme e longa, tem um monte de exato, coisa tem pra muita falar. coisa para falar, exato. Vamos lá, resumão. Vamos lá. Aí, beleza, vamos pro funeral. Aí no funeral, Brutus vai lá, fala em prosa, isso a gente pode discutir depois. Uhum. O povo fica super convencido, não, Brutus tá certo, é exatamente isso, tal, tudo mais. E aí Marco Antônio chega e usa o verso, usa a emoção, usa tudo, faz um discurso sensacional, com raiva, com amor, com paixão e tal, tudo mais. E depois do discurso do Marco Antônio, o povo se vira todo contra essa galera desses senadores. Uma parte fica a favor, outra parte fica contra. Confusão, guerra civil instalada, né, em Uhum. Roma por causa do discurso do Marco Antônio. E aí a gente vai para a segunda parte da peça, onde começam essa guerra civil. Em resumo, eu vou resumir tudo. Essa guerra civil acontece, surge a figura do sobrinho de César, que é o Uhum. Otávio. O Otávio vai surgir nessa final, vai se aliar a Marco Antônio para caçar, entre aspas, Brutus, Cássio e os outros conspiradores, que agora, em vez de serem senadores da República, são conspiradores da República. Ou E seja, estão foragidos estão foragidos, nos exatamente, da arredores da justiça. cidade. Isso, Eles exatamente. estão, nesse momento, eles já estão reunindo um exército para se defender, porque eles já sacaram que deu ruim. Exato. Então, eles estão fora da cidade, Cássius e Brutus, com o exército e as pessoas que apoiam, tentando se preparar para o Exato. embate. Aí tem outra cena que acontece, né? Essa discussão entre Otávio e Marco Antônio do destino que vai ser dado para essas pessoas, né? Você lembra dessa cena? É logo no começo, acho que do ato 3 ou ato 4, sei lá. E onde eles conversam, é outra conversa de Qual, jantar, sabe? É uma cena, qual enfim, exatamente? O é uma destino de cena, quem? é uma cena onde Otávio e Marco Antônio conversam sobre o que vai ser feito com essa galera, entendeu? Não, Tá. vamos Lembro. perseguir eles, não sei o quê. Enfim, é uma cena, é mais uma cena onde é uma cena assim, é uma cena de jantar, assim, pra mim, sabe? Eles estão jantando e o Otávio tá falando, olha, a situação é essa. Enfim, resultado, resumo da peça. Essas pessoas, Otávio e Marco Antônio, são bem-sucedidos nessa caçada aos conspiradores e a esse exército rebelde, né? Morre Uhum. todo mundo, vai matando todo mundo, né? Geral. No final da peça, o que acontece é que Marco Antônio cerca, né, Cássius, né, no caso, que se mata, não é isso? É, A na sequência de verdade. pessoas que se matam são. Cassius, ele vê o corpo de uma pessoa que ele Isso. atribui a um dos melhores amigos dele. Exatamente, E exatamente. aí, no desespero do melhor amigo morto, ele se Ele mata. se mata, Ele, pula ele a pede. espada do cara. Exato. Ele pede para uma outra pessoa segurar a espada e ele se Isso, joga exatamente. na espada, né? E aí, E aí, eventualmente, esse cara aparece vivo, esse melhor amigo dele, e quando sim, vê o Cassius morto, se mata também. mata também, exatamente. E aí o Brutus vai e se mata também. E aí vem a parte que eu acho que, assim, coaduna muito com a minha ideia, porque é o discurso do Marco Antônio no final, quando o Uhum. Marco Antônio olha para Brutus e diz aqui jaz o homem mais honesto de Roma. Que Roma já viu. Exatamente. E ele sabia disso. O Marco Antônio é filha da puta demais, porque ele sabia que o Brutus era um cara honesto. Mesmo assim, ele fez essa perseguição toda, entendeu?
Porque ele achava que era necessário para que Uhum. subisse ao poder Otávio e tal, tudo mais. Enfim, Sim. a peça é isso. A peça acaba desse jeito, todo mundo pulando em espadas, fim de peça. Basicamente. E eu rindo por causa disso. Desculpa, Exatamente. gente, mas eu ri. A Bianca, enfim, gosta de uma chacina, né? Acha a chacina É porque tudo isso engraçadas. acontece, tipo, em 3 folhas, assim, sabe? Por Mas isso que eu é ri. exatamente isso que eu falei no começo da live, que é tipo assim, Tem que terminar. vamos dar um jeito nisso aqui, vamos dar um jeito nessa peça, tem que acabar essa peça, acabou, pronto, acabou. É isso. Beleza. Então vamos voltar. Vamos. Sim, fala, por favor. Não, eu ia falar, vamos pra cena? É isso, eu só ia Começar a falar da nossa cena? contextualizar a parte da cena. Então, Claro, manda a lá. cena que a gente vai fazer no projeto é uma cena bem do comecinho da peça. Bem no comecinho da Uhum, peça. Onde Cássius vai conversar pela primeira vez com Brutus sobre a situação política. E quem é César, no caso, né? uhum. E aí eles começam a conversar. Vamos lá, vai lendo aí. Eu vou parando aí nas coisas que eu quero falar. Vai lá, Tá, você eu começa, né, no também tenho caso. umas coisas pra falar. Então, só o panorama, eles estão do lado de fora da onde Fora tá tendo essa essas parada, esse festas, né, esses desfile, lupercais, exatamente. em homenagem ao César. Eles estão do lado de fora, apenas os dois conversando. Isso, E vamos lá, eu vou fazer o Cassius, Fred vai fazer o isso. Brutus. Aí, enfim, a César vai pro negócio lá e começa a cena. Vai lá. Não vai entrar pra ver a corrida? Eu não. Eu lhe peço que vá. Aí para, tá vendo aí? Por isso que eu sou essa pessoa. Eu não, eu lhe peço que vá. 10. E Uhum. aí, a Bárbara, nesse caso, ela preservou o verso, né? Sim. Ela preservou o verso, porque, peraí, deixa eu colocar aqui o original, deixa eu botar aqui, peraí. Júlio. Enquanto você vai abrindo, eu queria Fala, dizer fala, que eu sou desculpa. uma pessoa que é totalmente desapegada do pentâmetro, mas é uma escolha pura e simplesmente minha. Eu vou dizer por quê. Fale por Porque quê. eu acho que no inglês ele faz muito sentido, eu acho que é um sistema essencial para você entender os meandros. Mas no português, apesar de Bárbara ser maravilhosa e querer e tentar manter isso no português também, eu acho que ele. Ai, não me mata, mas eu acho que ele não é tão Eu, importante. Eu acho que ele é o que é mais importante no eu meu tendo uma ponto de crise vista. convulsiva aqui, crise convulsiva Não, na não live. tem. É que eu sei que você é o defensor do pentâmetro. É que eu acho Por que quê? o essencial do ponto de vista de atriz, para mim, quando eu tô lendo, é tentar entender a situação que tá acontecendo, mais do que a forma. No sentido da gente ter uma liberdade para brincar com as palavras um pouco maior. Eu já tenho uma tendência a ser totalmente virginiana, como sou. Então, quanto mais eu tento pensar na forma, isso me engessa mais, sabe? Como atriz. Não se mate, não se mate. Não, veja só, sabe o que Então, eu sou acontece? um pouco desapegada. Eu acho que ele pode ajudar ou ele pode dar uma travancada ali no processo. Sabe o que acontece? Eu acho que a gente tem que ver. Eu entendo o que você está falando. A gente não vai entrar aqui no mérito do que você tem que fazer. Você faz o que Ah, você quiser. sim, sim. Eu entendo Cada um isso. escolhe o seu Eu formato vou que defender funciona a melhor, né? forma porque exato, exato. Eu vou defender a forma porque eu acho que é importante isso, Claro. porque eu acho que o objetivo aqui não é a forma pela forma. Porque se o Uhum. objetivo fosse, olha, eu já vi pessoas ensinando assim, na Inglaterra principalmente, pessoas ensinando você falar na hora que o verso bate, Uhum. você tem que falar nesse ritmo. Aí eu acho assim aí eu acho que é a forma pela forma. Aí eu acho. Agora, quando eu vejo o verso ele me ajuda, ele me dá dicas do que está acontecendo. Sem Justamente o que ele dúvida. faz. Sem Entendeu? dúvida. Então, por exemplo, quando vai começar essa fala do Cassius e o Brutus fala eu não, e tem eu não, um espaço, outro espaço, eu não, são 4 sílabas tônicas que o Shakespeare deixou aí para nada. Uhum. E aí você diz, eu lhe peço que vá, né? Eu lhe peço que vá. 3 e tem mais 2 sílabas tônicas aí que o Shakespeare deixou para nada. Eu me pergunto por que ele fez isso.
sabe? Uhum. Eu me pergunto se isso não tem a ver com a cena, se isso não pode me dizer um caminho para a cena, Claro. se isso não pode me dizer um caminho para esses próprios personagens, entendeu? Eu não tô me importando, eu não vou, olha só, fala eu não, e aí espera 4 tempos para tu poder falar. Não, não, Aham. Eu entendeu? entendo super. Eu sigo essa. Eu acho que o verso é importantíssimo, importantíssimo. Porque justamente porque ele me dá ideias do que o Shakespeare estava pensando. Mesmo que Uhum. eu não concorde, mesmo que eu não concorde, sabe? Sim. Mesmo que eu não concorde, porque eu poderia aqui citar exemplos aqui de coisas que ele fez no verso que eu particularmente eu não concordo. Coisas onde eu queria, por exemplo, um exemplo clássico para mim é aquele discurso da Lady Mac na peça escocesa quando ela fala, quando ela está falando com o servo, quando ela está falando com a serva. Uhum. Uhum. E a serva vem e fala para ela, o rei está vindo. E ela fala, isso é loucura. Ele não me disse nada. E aí ela, quando ela fala assim, quando a serva faz assim, não, eu juro, eu prometo. Ah, tá bom, me traz grande nova. E aí, em vez de ele botar isso no começo do verso e dar tempo para ela pensar e dizer, não, agora eu vou me desfazer do fato de que sou mulher e vou encarnar aqui o capeta para poder convencer o meu marido que a gente tem que fazer umas coisas aqui. Ele não dá esse tempo para a atriz. Ele é sacana. E eu não Uhum. concordo. Aí eu não concordo. E aí eu vou falar o que você fez agora. Eu vou falar assim, se eu estivesse lhe dirigindo, no caso, que quando eu tive a oportunidade de dirigir uma atriz, eu falei para ela, faça aquilo que você quer fazer. Esquece a regra. A regra é Sem essa. dúvida. Bom, saiba que é essa a regra. Você não Uhum. está se sentindo bem? Porra, não estou me sentindo bem. Foda-se a Tem regra. total liberdade para jogar tudo Entendeu? isso fora, claro. Shakespeare não Eu está aqui. concordo. Shakespeare morreu. Bárbara Eliodora muito menos está aqui, sabe? Ninguém Foi, vai entrar ele no já foi. teatro com um livro na mão e vai dizer assim, mas aqui falhou. Não. Entendeu? Ninguém vai ficar Sim. contando os versos. Então, se a atriz está querendo fazer uma coisa que ela precisa fazer para que dê certo, porra, quem sabe? Quem é. Uhum. Entendeu? Mas Claro. enfim. Eu concordo com isso. Eu não sou contra a análise, não. É que Agora eu lhe realmente foi uma pergunto. coisa que eu saquei que, pra mim Aham, dava uma engessada monstra, assim. sim, Mas é porque é uma característica minha, como pessoa e como atriz, sabe? sim, Então eu dei uma desencanada racional, assim. Tipo, vou desencanar pra não me prender nisso, entendeu? Foi tipo uma sim. escolha racional. Eu entendo. Não, Não, beleza. não vou contar esse negócio. Mas eu Tranquilo. acho que eu acho que é importantíssimo. Eu super entendo o que você tá falando. Eu acho Completamente. que, por exemplo, nesse começo acontece um silêncio entre os dois. Esse silêncio aqui é extremamente preenchido pelo que o que Brutus não quer ver dentro dessa corrida, desse festival, e Uhum. Cássius quer que Brutus veja. Há Sim. uma tensão dramática muito grande para Brutus dizer assim: eu não vou entrar aqui porque eu não quero ver essa palhaçada. E Cássio diz: você tem que entrar para você ver essa palhaçada e você Uhum. tomar alguma atitude. Mas eles não É, falam isso diretamente um para o outro, né? sim. Mas Eles é o primeiro empurrão que o Cassius que dá o nele, Cássio né? dá, exatamente. Enfim, mas vamos continuando. Vamos lá. Não sou de jogos, falta-me uma parte do espírito fogoso que há em Antônio. Porém, não deixe que eu impeça, Cássio. Estou de partida. Brutus. Há tempo que a observá-lo, não vejo em seu olhar a suavidade nem as marcas de amor que outrora havia. A sua mão anda pesada e estranha no trato deste amigo que o estima. Deixa eu só parar um pouco, porque, enfim, por mais que tenham 5 pessoas apenas, eu estimo todas elas. Sem dúvida. E acho que quem vai ver depois, né? Eu acho que é importante não levar nada do Shakespeare garantido, assim, eu entendi. Não entendeu, não. Uhum. Não entendeu, não. Uhum. Não sou de jogos, falta-me uma parte do espírito fogoso que há em Antônio. No caso, ele está se referindo a Marco Antônio, que gosta Marco de Antônio. jogo, gosta de putaria, que é cachaceiro, etc, etc. Gosta da Porém, festa? porém, E não tudo. deixe que eu impeça Cássius, estou de partida. Aí você fala, Brutus, há tempos que ao observá-lo não vejo em seu olhar a suavidade nem as marcas de amor que outrora havia. Ou seja, eu tô vendo que você, cara, tá preocupado, Uhum. entendeu? Mas aí ele não coloca isso, ele não coloca assim, eu vejo que você está preocupado. Ele poderia colocar, mas ele não coloca, né?
Ele não coloca, ele é insinuoso, Cássio, Sim, sabe? sim. Por isso que eu amo esse papel, porque ele é muito escroto, ele é ardiloso, ele não fala diretamente. É, ao Ele não mesmo fala tempo assim, eu cara, você acho, tá preocupado. Ele não fala, cara, eu tô achando que você tá. O é, seu ao olho tá. mesmo tempo eu acho que ele não dá ponto sem nó em nenhum Ah, momento nessa não, cena. nenhum, zero. Nenhum momento. Zero. Eu desacredito de toda a sinceridade dele nessa cena. Não, ele não tem Então, nenhuma sinceridade. não é? E quando ele fala isso, eu acho que ele não tá preocupado propriamente, mas ele já tá, na minha cabeça, ele já tá com o discurso montado de onde ele quer chegar lá na frente. E esse é um primeiro momento em que ele dá aquela primeira alfinetada. Deixa eu só E ele, responder uma coisa aqui. Deixa eu só responder uma coisa aqui claro, que alguém vai lá. perguntou aqui, Cappuccino, curiosidade, por que um dos fólios termina a peça com o Antônio? Cara, essa peça tem várias versões. Essa Uhum, peça me lembra muito Romeu e Julieta, inclusive é do mesmo período. Ela tem várias versões de fólio. Tem que ver qual foi a versão que você leu e qual foi a sim. versão do fólio que foi publicada. Se foi do primeiro fólio, se foi do segundo quarto, tem que ver essas versões, porque a peça muda. Inclusive, É. tem coisas assustadoras nessas histórias. E aí que começa as histórias de quem foi Shakespeare, da originalidade, etc, etc, etc. Mas tem que... Se for do primeiro fólio, é tranquilo que é a versão que eu acredito que a Bárbara está usando. Tá? Eu acho também. Mas vamos lá. Ele não dá Seguindo. ponto sem nó. Concordo totalmente com você, Bianca. Você é foda. Não se iluda. Brutus, não se iluda. Se tem o olhar velado, só volto a irritação do meu semblante para mim mesmo. Tenho ultimamente estado irritado com paixões diversas e conceitos que só a mim concernem, que Uhum. acaso afetam o meu comportamento, mas não quero que isso fira amigos. E dentre esses casos, sempre esteve. Nem deduza da minha negligência, senão que Brutus, com ele mesmo em guerra, esquece de mostrar amor aos outros. Quer Brutus falar não é alguma burro. coisa? Não, só falar que essas Pode pessoas seguir? não são burras, né? Eu queria falar assim com as Não. pessoas. Eu queria falar assim, Fred, você está preocupado? Na verdade, eu não estou preocupado. Eu tô irritado comigo mesmo. Se eu não fui carinhoso com você, me desculpe. Mas você ainda é meu amigo. Muito bom. Vai lá, segue, segue, segue. Seguindo. Muito enganei-me com os meus sentimentos, ou perdão, com os seus sentimentos. Razão porque meu peito sepultou ideias que merecem reflexão. Ó lá, já deu a segunda alfinetada. Tô guardando aqui os negocinhos que eu queria compartilhar com você, mas tô vendo que você não tá muito bem, então deu uma segurada. Diga-me, Brutus, pode ver o seu rosto? Não, Cássio. Pois os olhos não se veem, senão por outras coisas que os reflitam. É certo. E é muito Ó, aí vê, lamentável. vê, 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 vê. Tá vendo? Tá vendo por quê, Bianca? Você vai ser convencida pela O minha ideia. verso. É certo. 1, 2, 3, 4 tempos. Sim. Você escuta o que eu falo assim, olha, eu não tô vendo como eu estou, porque o olho não olha pra dentro. Eu Uhum. desconverso, né? E você faz, é Sim. certo, cara, é certo. E você pensa, 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 já sei. É por esse caminho que eu vou, Uhum. sabe? Sim. Shakespeare te dá esse período para pensar. Ele, na verdade, não está te dando esse período para pensar. Ele está te dando uma dica sobre como esse personagem fala, como ele é. E o que Sim. você vai fazer com... Agora, você poderia muito bem falar, é certo. E demorar 2 segundos e dizer, já sei. É muito lamentado em Roma, Brutus, que não haja... Sei lá, sabe? Uhum. Mas Sim. eu não quero dirigir você, pelo amor de Deus. Você... Cada um dirige cada Não, um. não. Manda, eu acho que o que você está falando é super importante sobre os versos. Como eu te disse, eu Uhum, não renego a existência deles e a importância deles. Não, uhum. não é nesse sentido. Pode falar sempre. Mas vai lá, vai lá, vai lá. Mas é importante, porque a gente está vendo o texto e quem não está vendo. Poxa, Mas mesmo na eu versão pego da assim. Bárbara, tem uma dica visual. Mesmo se eu não soubesse o que é pentâmetro, verso, etc e tal, não sei. Assim, Sou ator, não sei. Tem uma dica visual, porque ela escreve é certo, ponto final, tu, e ela não coloca mais nada na linha. Ela isso, vai recomeçar o pensamento só na segunda linha. E se isso aí. você vê o resto do texto, isso quase não acontece. Isso, Então, exatamente. isso, mesmo que eu não soubesse o que é o verso, ali tem uma dica visual que a Bárbara manteve e deixou pra mim, né? Então, vamos lá. É certo. E é muito lamentado em Roma, Brutus, que não haja um espelho que lhe mostre o seu mérito, oculto a seu olhar, para que visse ali a sua imagem. Tenho ouvido os romanos mais notáveis, exceto César, ao falar de Brutus, gemendo sob a opressão desses tempos.
querer que Brutus veja o que eles veem. A que perigos, Cassius, quer levar-me? Querendo assim que eu busque em mim mesmo o que em mim não há. Pausa. Vai lá. Eu, eu não entendi tanto essa fala. Sabia? Eu olhei Sério? no, é, eu olhei no original e eu não Uhum. sei por que Brutus falou isso. Então Não sei vamos se ele lá, foi vamos irônico, voltar. eu não sei se ele foi irônico com Cássio, ou se Vamos voltar. ele. Eu não sei o que eu vou fazer com essa fala, isso eu quero dizer. Como ator, eu não sei o que eu vou fazer com essa fala. Se eu vou ser irônico com você, se eu vou ser Uhum. brincalhão com você, se eu vou Tá, entreter você. eu acho que tem Por que eu uma faria isso? questão, pelo que eu vejo do diálogo deles, tem uma questão que é, o Bruto jogou ali em cima, que ele tá com alguns questionamentos internos, algumas coisas internas, e que ele não quer abrir. Ele deixou claro lá em cima, tipo, eu tô com algumas questões, mas que só dizem respeito a mim mesmo, Sim, e não tem nada a ver com você, mas eu não vou compartilhar com você. E aí ele vem numa sequência de umas 2 ou 3 falas, é, meio fingindo que não é com ele, isso, desconversando, exatamente. porque ele não quer abrir o Não, que quer que exato. seja que ele tá pensando. Que daí eu leio que seja já a preocupação com César, com a República e Sim, com tudo que tá acontecendo. Mas ele não quer expor isso. Então eu acho que essa sequência de falas dessa página, essas duas, tanto a anterior quanto essa, ainda é uma tentativa de fazer o Cássius mudar de assunto, sabe? entendi. No sentido, tipo, eu não vou abrir Isso, pra você o que tá isso não lhe interessa, acontecendo, né? Isso não lhe não me interessa. Isso não lhe interessa. interessa, Mas exatamente. por Isso que não que lhe você tá interessa. insistindo, sabe? Eu não vou abrir com você, mas qual que é esse perigo tão grande que você tá insistindo, que eu preciso ver em mim? Sim, Saca? Assim, eu entendi. acho que eu iria um pouco por essa linha. Eu Não sei, entendi. do Não, jeito que beleza. que É eu uma coisa que leio. eu posso experimentar, decorando e tal, tudo mais, eu vou definitivamente É, experimentar. Mas vai sim, lá. sim. Então, deixa eu repetir. A que perigos, Vai. Cassius, quer levar-me? Querendo assim que eu busque em mim mesmo, que em mim não há. Prepare-se, bom Brutus, para ouvir. E já que não se pode ver senão por um reflexo, eu, o seu espelho, modestamente vou apresentar-lhe o que você ignora de si mesmo. É muita petulância, né? É muita petulância. Seguindo. Não suspeite jamais de mim, bom Brutus. Se eu fosse um brincalhão que costumasse fazer juras baratas de amizade a qualquer um, ou se soubesse um dia que eu abracei e elogiei alguém para depois caluniá-lo, e mais ainda, que num banquete proclamei-me amigo de gentalha, então sim seria perigo. Aí ele escuta, né? Aqui tem uma coisa aqui, uma Uhum. ordem de cena, né? Toca Toque de um. clarim, né? E diz assim, que grito Sim. é esse? Eu já temo que o povo escolha César para rei. Ah, é aí que ele pega. É aí Né? que o Cassius pega o Brutus. Aí ele fala: então teme. Devo crer nesse caso que não quer? Só uma pausa aqui para responder o amigo aqui, Vai Caputino. lá. Perfeito, Caputino, é isso mesmo. O verso tá dizendo como é que faz a cavalgada e tal, tudo mais. Você, Isso é Bianca, um complô, é um comprou complô. nada. Comprou nada, Bianca. É o Bem, vamos lá. complô do pentâmetro. Cássius, eu já temo que o povo escolha César para rei. Então, Brutus abre, né? Brutus é um bucho de piaba. Então teme. Devo crer nesse caso que não o quer? Não quero, Cássius, muito embora o ame. Mas qual a causa de reter-me assim? O que deseja, enfim, comunicar-me? Se for algo que vise o bem comum, mostre a honra num olho e a morte no outro, e aos dois hei de encarar com indiferença. Os deuses sabem que amo mais a honra do que posso jamais temer a morte. Só um adendo. Eu acho que nessa fala ele reitera o que eu te falei. Que ele fala aqui, mas qual a causa de reter-me assim? Ele dá uma indicação de que ele tá querendo sair dali ou Quero ele ir tá embora, querendo né? ir embora e o Eu quero ir Cassius não tá embora, né? deixando. Sim, sim, Então, sim, eu acho que isso reitera aquela coisa dele tentar desconversar sim, para se livrar do Cassius, sabe? sim, sim. Seguindo. Eu conheço as virtudes que tem, Brutus, tão bem quanto eu conheço o seu aspecto. Pois bem, a honra é o tema dessa história. Eu não sei o que você ou qualquer outro pensa da vida. Quanto a mim, prefiro não estar vivo a ver-me em condição de subserviência a coisa igual a mim. Nós dois nascemos livres como César. Nutrimos-nos como ele. E ambos podemos, bem como ele, enfrentar o frio inverno. Certa vez, num dia frio e ventoso nas turbulentas margens do Tibre,
Perguntou-me César: Cássius, ousas tu saltar comigo na torrente irada e nadar até lá? Mal terminou, vestido como estava, eu mergulhei, pedindo que saltasse, o que ele o fez. A torrente rugia e nós, lutando com braçadas viris, a enfrentamos, disputando a vitória na contenda. Mas antes de chegar ao ponto dado, César gritou: Socorro, Cássius! Morro! De novo, né? Que ele tem que anunciar que tá morrendo. Estou me afogando! Tá, vai lá. Eu, como Enéas, nosso antepassado de Troia, em chamas, que carregou nos ombros o velho Anquises das águas do Tibre, tirei o exausto César. E esse homem torna-se agora Deus, enquanto Cássius é um rebotalho. Pausa, eu queria mudar essa palavra rebotalho. Fica à vontade. Eu vou mudar para resto, que Tá é a bom. mesma coisa que resto, acho que, né, ajuda todo mundo. Tranquilo. Torna-se agora Deus, enquanto Cássius é um resto. Por dever curvado, se César por acaso o cumprimenta. Ele apanhou uma febre na Espanha e quando tinha ataques eu notei como tremia. Sim, o Deus tremia. De seus lábios covardes eu vi fugir a sua cor, enquanto o seu olhar, cujo lampejo põe pavor no mundo, perdia o brilho. E eu o ouvi gemer. E a mesma língua que pede aos romanos que o notem, copiem os seus discursos, pedia: dá-me de beber, Titínios, como uma donzela frágil. Sim, eu me espanto que um homem de tão fraca compleição vencesse só o mundo majestoso para levar a palma. Um outro fanfarras, gritos fora. Um outro grito, já creio que as razões desses aplausos sejam César, coberto de honrarias. Ele domina todo o estreito do mundo como um colosso. E nós, homens mesquinhos, sob suas pernas vamos caminhando para encontrarmos covas desonrosas. O homem, por vezes, manda em seu destino. A culpa, Brutus, não está nas estrelas, mas em nós mesmos se nos submetemos. Aí eu queria dar uma pausa, que eu acho que esse trechinho da fala vai de encontro com a análise da Bárbara, que para mim é o Shakespeare falando nesse momento, que ele fala assim: o homem muitas vezes manda no seu próprio destino. E essa peça, ela nada mais é do que a resposta, a tragédia toda é a resposta das ações dos homens, né? Sim. Então, o que eles plantam, eles colhem lá na frente. E eu acho que aí ele literalmente põe em palavras esse conceito da tragédia. É legal você falar isso, que Marco Antônio vai falar isso também, né? O homem, o bom, como é que é? Ele fala, quando os homens morrem, ele fala assim, quando os homens morrem, o mal vive depois deles e o bom se enterra com seus ossos, né? A coisa que eles fizeram, ninguém lembra, mas o mal vive depois, assim, o destino deles exato, o destino deles já está marcado. Vai lá. Seguindo. A culpa, Brutus, não está nas estrelas, mas em nós mesmos, se nos submetemos. Brutus e César. O que há nesse César? Por que ecoa esse nome mais do que o seu? Escritos juntos são de igual valor. A boca os pronuncia de igual modo. Em peso são iguais? Brutus ou César? Tem força igual para conjurar espíritos? Por nossos deuses todos, eu pergunto que carne alimentou o nosso César para que crescesse tanto? Ah, tempo infame! Roma perdeu as suas estirpes nobres. Mas quando desde os tempos do dilúvio, teve ela fama apenas por um homem? Quando pôde dizer-se sobre Roma que ela fosse ocupada por um homem? Hoje Roma ficou bem pequenininha, sendo toda ocupada por um homem. Eu e você ouvimos nossos pais falar de um Brutus que, por certo, outrora, em Roma encararia como iguais as cortes de um demônio ou de um rei. Ele faz uma sacanagem aí, né? Ele fala de outro Brutus, outra pessoa chamada Brutus, mas para falar de você, Brutus. Assim, eu já ouvi falar de uma Bianca que adorava o verso. Em outros tempos, uma Bianca adorava o verso e faria sobre o verso. Em outros tempos, defenderia o pentâmetro. Deixa eu lá. Brutus, que aí você me quer bem, eu não duvido. E para onde quer que eu vá, tem uma ideia. O que penso do assunto e destes tempos, eu direi logo. Porém, nesse instante, não gostaria. E eu lhe peço o favor de ir mais longe. O que aqui me disse, hei de levar em conta. O que dirá, ouvirei com paciência e encontrarei tempo e lugar para debater tais temas.
Até então, amigo, pense nisto. Para Brutus é melhor ser aldeão do que se proclamar filho de Roma nas duras condições que nestes dias se abatem sobre nós. Fico contente de atear com palavras, mesmo fracas, o fogo que há em Brutus. Vou falar só de mais uma coisa do verso. Manda. Quando Cássio não tem a resposta que ele quer, ele espera, para, pensa, tem tempo de verso. Quando ele tem a resposta que ele quer, ele fala exatamente continuando o verso como é. Então, quando eu falo, eu já temo que o povo escolha César para rei, você fala, então teme. Não tem espaço no verso, né? Quando eu falo, esses tempos se abatem sobre nós, eu tô puto, eu não quero ser isso aqui, não sei o que, você fala, fico contente, né? Agora, quando eu falo, estou de partida, quando eu falo, eu não vai entrar para ver a corrida, eu falo, eu não, você faz, eu lhe peço que vá. Aí eu faço, caralho, eu não quero ir, eu estou de partida, sabe? E eu falo, não, Cássio, pois os olhos não se veem senão por outras coisas que os reflitam. Eu faço uma reflexão sobre o olhar para dentro e tal, tudo mais. E você faz o quê? Ah, caralho, tá, é certo. Já sei. É muito lamentado em Roma, Brutus, que bababi bababá, bababababou, sabe? Então, nesses casos, eu gosto do verso. Vou repetir, não tenho nada contra o verso, Não, eu eu sei. apenas não conto ele em todas as falas. Eu não sei como a gente vai fazer essa cena, mas definitivamente eu vou... Eu não sei o que você vai fazer, mas definitivamente... Nem eu. Definitivamente eu vou tentar encontrar essa intimidade, sabe? Essa conversa íntima e esses insights que são muito mais fodas do que a gente vive hoje em dia. Assim, a gente fala assim, muito diretamente. Né? Num primeiro lampejo, o que eu penso assim, para essa cena, que vai total no que você está falando, é que é uma cena em que se fala muito rápido. Tipo, eu acho que ele fala muito rápido. Ele conta muita história, ele conta, nossa, os causos, etc, etc. Sim. Mas ele tem breques em momentos específicos. Sim. Quando ele tá tentando convencer. Então, de primeiro relance, eu também não sei o que eu vou fazer, vou decorar e estudar, mas em primeiro relance... O objetivo dele é muito claro. O objetivo dele é muito claro, de Cássio. O objetivo de Brutus também. Brutus não quer tratar com Cássio sobre isso. A bem da verdade é que eles têm o mesmo problema nessa mesma cena. Os dois estão pensando a mesma coisa, só que Brutus não agiria da forma que Cássio vai fazer ele agir. E ele ele nem quer expressar para Cássio o que ele está pensando, tal. Ele não quer. Brutus também, por ser muito honesto, por ser muito correto, ele tem um grande dilema. Ele pensa que só ele é correto, só ele é o certo. E só ele faz as coisas certas. E se todo mundo fizesse igual a ele, tudo seria maravilhoso. E as coisas não são assim, como a gente sabe. Se bem que neste caso específico era melhor que ele tivesse feito do jeito dele, né? Sim, total. Ele devia ter seguido o instinto nesse caso. Acho que acabou, né? O tempo da live, né? 1 hora. Eu acho que sim. Vai encerrar em 1 minuto e 43 segundos. Vai ser massa, porque eu vou ficar falando aqui e aí vai acabar. Primeiro que eu quero responder todo mundo aqui que falou aqui. Vamos lá. As pessoas não estão aqui. Nina. Cara, essa Nina é a pessoa que... Ela é de musical, ela fez uma websérie. Não sei. Poxa, cara, eu conheço ela. Conheci uma Nina que fez uma websérie que era legal. Matheus Bianca, atrizona de Shakespeare. Entrou uma galera aqui. Fred maravilhoso, grande ator e encenador. Mentira, não sou encenador, sou ator, sou medíocre ainda, eu quero melhorar. Caputino, parece algo numa feira. Sempre vejo essa cena assim. É isso aí. Sim. Total. Essa cena foi debatida no final do congresso, a gente falou isso. Fred é prolixo mesmo, isso aí é que me conhece já, esse é outro amigo meu. Alfredo, isso não é meu nome, mas esse cara só me chama assim, Jean, grande Jean, porra, amigaço, irmão, parceiro. Falando 50 segundos. Ai, Jesus! Do Folio, a gente já respondeu. Primeira e quarta na edição do Fold. Olha aí, tá vendo? Edição diferente. Blá, 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 blá. A métrica é ação, gesto e tempo. E é muito mais, cara, mas eu não vou falar aqui porque eu sou legal. Lembra do da bababada? Sim, bababá, peitando tá rendendo. Fala agora, Bianca, fala. O quê? Fala sobre... Valeu! Obrigada, gente! Valeu, Brasil, valeu, muito obrigado. Não, eu super entendo o que vocês estão falando e é importantíssimo, o que eu tô dizendo não é pra gente ignorar ele. Não, eu entendi. Não é pra gente não entender ele, ignorar que ele existe. Eu acho que a primeira regra, na minha opinião, é tipo assim,
7 segundos. Faça sentido. Isso. Ponto. Entenda e faça. É isso aí.